Ontem o Senhor colocava no meu coração, quando eu orava pelo grupo de oração, à tarde. O Senhor colocava no meu coração bênçãos e maldições. Fale sobre isso. Aí eu chego aqui no grupo de oração, nosso amigo o deputado Eros está falando sobre as bênçãos de Deus. É uma confirmação de Deus para mim. Eu não falei com o Eros, nós não combinamos nada, né? Apesar da nossa amizade, apesar de sermos irmãos, né? Como uma família já. Eu tenho o Eros como pai da minha família, depois de tanto tempo juntos aqui, mas eu não conversei com ele, não combinei nada, porque Deus, Ele está cuidando de nós. Deus, Ele vê o coração. Então foi uma confirmação para mim. Eu quero partilhar para vocês, que eu quero que vocês tenham a certeza que é uma confirmação de Deus para a vida de vocês também. Porque essa palavra de Deus hoje é a palavra para nós, para Deus, que Deus quer nos abençoar. Deus quer derramar as suas graças, as suas bênçãos sobre a vida de cada um de nós, sobre as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Até peço para quem está acompanhando nas redes sociais, compartilha, divulga essa pregação para que possa chegar a um grande número de pessoas, e aquelas pessoas que estão desacreditadas das bênçãos de Deus, elas voltem a confiar no poder da palavra de Deus. Diga para quem está perto de você, diga assim: Deus, Ele não é homem para mentir. Deus não é homem para mentir. Deus é fiel. Diga para quem está do teu lado. Deus é fiel. Deus cumpre a sua palavra. Deus cumpre a sua palavra. Amém? Você crê nisso, sim ou não? Sim. Então eu quero convidar você a pegar a palavra de Deus comigo no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, no capítulo 28. Deuteronômio 28. No versículo 1. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. O título é Bênçãos. Bênçãos. Hoje nós verdadeiramente vamos tomar posse da bênção de Deus, amém? Vamos tomar posse da graça de Deus na nossa vida. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. A nossa vida sempre vão acontecer situações, circunstâncias para tentar nos desestabilizar, tirar o nosso foco, fazer a gente perder os nossos objetivos pessoais, tentar fazer com que a gente não acredite mais que aquilo que nós tanto sonhamos, planejamos, almejamos, é capaz de acontecer. Mas quando nós nos colocamos aos pés do Senhor, quando nós confiamos a nossa vida verdadeiramente a Deus, não tem nada que possa impedir a graça e a bênção de Deus. Nada. Então essa palavra hoje é uma palavra de confiança para você. É uma palavra de ordem para você. É uma palavra para você guardar no teu coração, quando chegar em casa, grifar, até depois imprimir esse trecho da Bíblia, colocar ali perto aonde você trabalha, colocar uma folhinha ali do lado aonde você está, para você guardar e não se esquecer da promessa de Deus para a tua vida. Amém? Amém? Olha o que diz a palavra de Deus. Deuteronômio 28. Se obedeceres fielmente, olha só, fielmente a voz do Senhor, teu Deus, praticando cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje te prescrevo, o Senhor teu Deus te elevará acima de todas as nações da terra. E estas, olha só,
Estas são as bênçãos que virão sobre ti e te tocarão, se obedeceres à voz do Senhor teu Deus. Serás bendito na cidade e bendito nos campos. Será bendito o fruto de tuas entranhas e o fruto do teu solo, o fruto do teu gado, as crias de tuas vacas e de tuas ovelhas. Benditas serão a tua cesta e a tua amassadeira. Será bendito quando entrares e bendito quando saíres. O Senhor expulsará diante de ti todos os inimigos que te atacarem. Se vierem por um caminho contra ti, fugirão por 7 caminhos diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo em teus celeiros, em todas as tuas obras, e te abençoará na terra que te há de dar o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará como um povo consagrado a Ele, como te jurou, contando que observes as suas ordens e ande pelos seus caminhos. Todos os povos, todos os povos da terra verão então que és marcado com o nome do Senhor e terão medo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos aplaudir a palavra de Deus. E continua, depois você pode continuar. A palavra também vai falar depois sobre as maldições, o peso das maldições que vai estar sobre aqueles que não confiam, que não depositam a sua confiança em Deus, que não se abriram à vontade de Deus, que não obedeceram os mandamentos, as ordens, os preceitos de Deus. Mas a nós, que depositamos a nossa confiança em Deus, essas são as bênçãos que irão nos acompanhar. Essas são as bênçãos que irão nos acompanhar. É essa a confiança, a convicção que nós precisamos ter na nossa vida. Essa passagem continua. Depois em casa eu convido vocês a ir até o capítulo 30, porque vai trazendo a história de um povo que confiava, mas de pessoas também que estavam desacreditadas, que não confiaram. Aqueles que escolheram o caminho de Deus e aqueles que escolheram o outro caminho. O mais fácil, o mais vantajoso, talvez o mais prazeroso, o mais gostoso, mas que levaram aquelas pessoas a acumular sobre si maldições. O peso de uma escolha errada na nossa vida. Você hoje fez a melhor escolha ao estar aqui. Você fez hoje a melhor opção ao vir para cá, para o grupo de oração Beata Helena Guerra. Que logo será, nós vamos ter que mudar o nome do grupo, porque o Papa reconheceu mais um milagre da Beata Helena Guerra, e logo será a Beata Helena Guerra elevada a Santa Helena Guerra. O nosso grupo vai mudar o nome também. Vamos aplaudir essa graça de Deus, né? Olha que bênção. Santa Helena Guerra. Santa Helena Guerra. Helena Guerra passou por um período de muita tribulação na vida dela. Em um momento, dentro de casa, ela é muito íntima de Deus, muito íntima, uma mulher de muita oração, de uma espiritualidade fortíssima, e ela, uma mulher intelectual também, muito inteligente. Para a época, era uma mulher extremamente inteligente, muito intelectual. Quando você visita em Lucca, a casa dela, eles preservaram todos os ambientes, tem lá uma biblioteca, a biblioteca da Helena Guerra, com diversos livros, porque ela mergulhava de fato na busca incessante de Deus, e ela se dedicava àquilo.
mas ela também foi muito perseguida. Muito perseguida, por quê? Porque ela escolheu fazer a vontade de Deus na sua vida. Um belo dia o Espírito Santo a incomoda e fala: escreva para o Papa. Escreve uma carta e manda. E ela começa a achar que aquilo era coisa da cabeça dela. Imagina, uma mulher simples. Lucca é uma cidade bem pequenininha, uma cidade murada, bem pequenininha na Itália. O Papa vai dar bola para eu, uma religiosa aqui? Nunca que ele vai responder uma carta minha. Nunca. Mas o Espírito Santo confirmava que ela precisava fazer aquilo. E por quê? Porque a igreja naquele momento, a igreja católica naquele momento, ela falava muito pouco sobre o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo falava ao coração de Helena Guerra para que ela escrevesse ao Papa, para que o Papa passasse e provocasse a igreja a falar mais sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E então ela escreve a primeira carta. E imagina, né? Hoje o Papa tem até Twitter, né? Hoje o Papa tem até Twitter, a comunicação facilitou. Mas ainda é muito difícil falar com o Papa, vocês concordam comigo? Não é algo para qualquer um, né? A gente não consegue isso no dia a dia. Não é uma simples tarefa. Não é fácil. Imagina naquele tempo. Sem Twitter, sem rede social, sem e-mail, sem nada. Só com as correspondências, só com as cartas escritas à mão. Porque nem computador tinha. Era muito mais difícil. Ela escreve a primeira carta e o Papa responde. Só que olha que interessante. Aquela resposta, ao invés, Miguel, de gerar bênção dentro da congregação, ao invés de motivar as religiosas, o bispo da igreja local ali de Lucca, ao invés de criar uma motivação entre elas, né, o Papa respondeu a minha carta. O que aconteceu foi o oposto. Aquilo gerou perseguição, ciúmes, inveja. Porque aquelas religiosas não estavam preparadas para a bênção de Deus, para a graça de Deus. E com certeza, se deixar dominar pela inveja, pelos ciúmes, passaram a perseguir Helena Guerra. Helena Guerra chegou ao ponto de ser proibida de participar da missa diária. Ela não podia ir na missa, não podia. Então, o bispo da igreja ali de Lucca, ele proibiu Helena Guerra de participar da missa. Só por ela estar escrevendo cartas ao Papa e o Papa respondendo, interagindo com ela. O bispo proibiu ela de participar da missa diária. Mas ela não deixou de participar espiritualmente. Então, todos os dias, ela dobrava o seu joelho, dentro do quarto, e por 1 hora, porque era o tempo da missa, por 1 hora, ela ficava de joelhos em oração, unida espiritualmente à celebração da Santa Missa. Em horários determinados. Ela se colocava em oração de acordo com o horário que Deus colocava para ela. E quando você visita em Lucca, o quarto de Helena Guerra, tem lá um relógio de madeira, bem grande. E nesse relógio, naquela hora que ela se dobrava no chão para a oração, para a espiritualidade, porque ela não podia ir na missa, o Espírito Santo, em alguns dias, revelava ao coração dela aonde naquela hora
estava acontecendo uma celebração da Eucaristia. E ela talhava na madeira, no horário onde o ponteiro do relógio estava apontando, ela talhava e escrevia o nome da cidade. Detalhe, eu vi esse relógio. E lá tem o nome de várias cidades brasileiras. Detalhe, algumas cidades, quando Helena Guerra talhou, não só do Brasil, mas de outros países, ainda não existiam. Não existiam. Mas hoje, naquela hora, existe a celebração da Santa Missa. Até hoje. Naquele horário. Então, a união dela a Deus, mesmo diante de toda a perseguição, mesmo diante de tudo aquilo que o encardido inflamou dentro da congregação religiosa, para que ela desistisse da graça, da bênção de Deus, mas ela não parou. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje a igreja, nós temos várias novenas, várias novenas, mas a única novena oficial da Igreja Católica, que foi instituída por um decreto papal, é a novena ao Espírito Santo. E isso aconteceu por conta das cartas de Helena Guerra com o Papa, em que ela falava para o Papa: Papa, precisamos falar mais da terceira pessoa da Santíssima Trindade. E o Papa então institui a novena ao Espírito Santo, concedendo indulgências plenárias a quem fizer essa novena, principalmente em preparação à festa de Pentecostes. Eu e a minha esposa fizemos agora. É uma novena que vale a pena vocês fazerem. Vale a pena vocês praticarem, fazerem em família, fazerem com os amigos. Por quê? Porque é uma novena que está ligada ao céu. Porque o servo de Deus, o sucessor de Pedro, o Santo Padre, o Papa, à época, instituiu essa novena via um decreto. E isso é muito forte. Então, a partir daquilo, na virada do século XIX para o século XX, o Papa, na celebração da missa da virada do século XIX para o século XX, o Papa, ele faz uma oração. E uma oração tão forte, que algumas igrejas evangélicas, pentecostais dos Estados Unidos, alguns pastores muito renomados, já reconheceram que as suas igrejas, elas só nasceram, elas só existem por conta da oração do Papa, da virada do século XIX para o século XX, por aquela missa que foi celebrada. Porque o Papa faz a oração de invocação do Veni Creator Spiritus. Essa é uma das orações de invocação ao Espírito Santo mais antigas da história da igreja. Fala assim: vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois o chamado intercessor de Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. O nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer
que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. 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 E o Papa faz essa oração naquela celebração, durante a celebração. E essa oração, esse momento de consagração do século XX é um momento muito particular. Porque muitas coisas vão acontecer no século XX. Por isso as igrejas pentecostais nos Estados Unidos reconhecem a oração. Porque elas surgem justamente no século XX. Muitas delas surgem no século XX. O Concílio Vaticano II acontece na virada do século. Após a virada do século. A igreja, ela acolhe os leigos. Se não houvesse aquele momento de consagração, talvez também não tivesse acontecido o Concílio Vaticano II, e hoje nós, leigos, não estaríamos aqui reunidos, muito provavelmente. Não teríamos o grupo de oração. Talvez não existiria a renovação carismática católica. Não existiria muitos movimentos e pastorais que existem hoje dentro da igreja. As comunidades de vida, de aliança. Muitas coisas aconteceram por uma consagração. E eu quero te convidar hoje a se consagrar assim como Helena Guerra. A se consagrar como o Papa fez. A se entregar verdadeiramente ao Espírito Santo de Deus e se deixar conduzir. Porque o que Deus tem reservado para a tua vida são bênçãos e não maldições. É de bênçãos que Deus ele quer te acumular. É de graças inesgotáveis. É de graças imensas sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre os negócios, sobre os seus filhos, sobre tudo que você colocar as mãos, aonde você pisar com a planta dos pés. Deus, ele quer te abençoar hoje. Deus, ele quer te abençoar hoje. Por isso nós temos que acreditar fielmente no que Deus está nos confiando. Não tenha medo do mal, porque o mal ele vai repelir. Veja que a palavra dizia: os teus inimigos por um caminho virão e por 7 caminhos vocês verão eles se afastarem de ti. A perseguição, o ataque, às vezes as pessoas ficam desesperadas diante de tudo isso. Mas aquele que confia a sua vida à vontade de Deus, ele não tem o que temer. Helena Guerra, mesmo sendo perseguida dentro da própria congregação religiosa, ela não desistiu. A congregação de Helena Guerra é uma congregação de santos. É a mesma congregação de Santa Gema. É a mesma congregação religiosa, a mesma comunidade. No mesmo local, elas viveram. É uma congregação de santos. E nós precisamos trilhar esse caminho também da santidade. Mesmo sendo perseguida, ela não desistiu. Ela estava muito doente já. Ela estava muito doente, enferma. E uma reviravolta aconteceu na vida dela. O bispo que a perseguia por ciúmes, por inveja. O bispo que a perseguia pediu perdão. Reconheceu o erro. Com Helena Guerra ainda viva, as religiosas que a perseguiam pediram perdão, reconheceram o erro. E a congregação se uniu, porque depois de tanta perseguição, elas entenderam que tudo aquilo que estava acontecendo é porque existia um propósito, um desígnio de Deus
para aquela comunidade, para aquela congregação religiosa e para o mundo. Tanto é que hoje nós estamos aqui falando disso, dando esse exemplo de graça e de bênção de Deus. O corpo de Helena Guerra, lá em Lucca, na igreja de São Benedito, está incorrupto. Está incorrupto. Debaixo do altar da igreja está hoje o corpo dela incorrupto. A mão dela, ela foi retirada e ela está num relicário. A mão dela apontando, o dedo apontando assim para cima. Por isso que as imagens de Helena Guerra, você vai ver sempre as imagens, ela com a mão apontando para o céu. E a mão dela está também incorrupta, intacta, mesmo depois de muitos e muitos anos da sua passagem, da sua morte. Uma santa que se entregou à vontade de Deus e as bênçãos de Deus foram derramadas sobre a vida dela, sobre a igreja católica, sobre milhares e milhares de pessoas. Eu não sei se você conhecia essa história que eu contei, mas você faz parte dela. Você entendeu a importância de nós sermos corajosos, de nós sermos ousados, de nós nos desafiarmos, de nós fazermos um pouquinho mais. Essa semana aconteceu algo comigo tão forte, uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo muito forte. Eu fui convidado por um vereador lá em Londrina para participar do momento de oração na casa de um familiar dele. E eu fui, era a oração do terço. E chegando lá, a família foi chegando, se reunindo. A mãe dele que começou isso, a fazer a oração do terço uma vez por mês, reunir a família e rezar o terço juntos. A mãe dele faleceu há pouco tempo. E a irmã está dando continuidade à devoção, à oração. E fazia tanto tempo que eu não via uma família se reunir para rezar. Fazia tanto tempo que eu não via isso acontecendo, de forma espontânea. E a mãe desse vereador, ela, além de ter a ideia, ela também pede aos familiares para que cada um traga uma caixinha de leite, que depois eles vão doar para as famílias que não podem. Então todo mundo chegando com a caixinha de leite na mão, colocava a caixinha no altar, ali na mesa da cozinha, a mesa toda com as imagens, com a vela acesa e a família ali se reunindo. Foi tão rápido a oração, mas foi tão forte. Nós precisamos levar a bênção de Deus para dentro da nossa casa. Talvez se eu falar para você, meu irmão, reze todos os dias, você vai falar, eu vou estudar, eu vou fazer faculdade, eu estou fazendo uma pós, eu estou fazendo doutorado, eu estou fazendo não sei o que, eu estou fazendo não sei o que lá, eu não posso. Mas você não pode dizer para mim que você não tem um dia no mês para rezar. Que você está mentindo. Nós precisamos parar e colocar em primeiro lugar aquilo que é o mais importante. Você quer as bênçãos de Deus sobre a tua casa, sim ou não? Sim. Sobre a tua família, sim ou não? Sim. Então pare. Pelo menos uma vez no mês, determine, coloque lá na agenda, se programe, tal dia da semana, tal dia do mês, todos os dias eu vou orar. Vou convidar meu esposo, vou convidar minha mãe, vou convidar meu pai, vou convidar meu irmão, e nós vamos orar aqui dentro de casa. Nós vamos proclamar a bênção de Deus sobre a nossa família, sobre o trabalho, sobre o lar. Nós vamos levar a bênção de Deus para a nossa casa. Nós temos que fazer isso. Não pode ser só aqui no grupo de oração. Não pode ser só nesse dia da semana, o meu momento de oração e de espiritualidade. Isso aqui é apenas o que vai nos impulsionar a ir além. A chama que brota. Para que bênçãos e bênçãos venham sobre nós. Lembra que eu falei para vocês lerem até o final do capítulo 30, né? Olha o que diz no finalzinho aqui, ó, do capítulo 30. Versículo 19.
30:19. Eu tomo hoje por testemunhas, olha o que diz a palavra, eu tomo hoje por testemunhas o céu e a terra contra vós. Eu ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. E a palavra de Deus já nos direciona o que a gente deve escolher. Escolhe, pois, a vida para que vivas com a tua posteridade, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e permanecendo unido a Ele, porque é esta a tua vida e a longevidade dos teus dias na terra, que o Senhor jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó, teus pais. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Eu ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus fala para nós assim: escolhe a vida, para que vivas com a tua posteridade. A vida, a palavra de Deus na carta aos Colossenses vai dizer que a nossa vida, ela está escondida em Cristo, em Deus. Quem aqui na infância já brincou de esconde-esconde? Levanta a mão. Quem já brincou de esconde-esconde? Levanta a mão. A nossa vida, ela está escondida em Cristo, em Deus. E se ela está escondida, eu tenho que encontrar. Eu tenho que buscar. Eu tenho que ir atrás. Eu tenho que correr para pegar esse Deus maravilhoso que Ele quer me abençoar, Ele quer derramar as graças, Ele quer acumular de bênçãos a minha vida, só que Ele não é como o outro, nós vamos ficar falando do outro. Vocês viram que eu nem falei das maldições, eu nem li, mas vocês vão ler em casa, eu não vou ficar dando ibope para ele, mas o outro vocês já sabem quem é, o encardido. Ele quer trazer a maldição para a tua vida, as desgraças dessa terra. Mas a nossa escolha deve ser por Deus preferencialmente, pelas bênçãos de Deus na nossa vida. Escolhe, pois, a vida para que vivas com a tua posteridade. Está diante de ti essa escolha, mas você tem que escolher. O outro, ele entra pela porta do fundo, saqueia tudo, mete o pé na porta, arromba a tua casa e destrói tudo. Quando você chega, está lá tudo virado de perna para o ar. Deus não. Ele quer entrar pela porta da frente, hoje. Mais uma vez, Eros. Mais uma vez, Miguel. Na tua vida, Ele quer entrar pela porta da frente, no teu coração. Ele está batendo a porta do teu coração e está dizendo: deixa eu entrar na tua vida. Deixa eu entrar com as bênçãos, com as graças de Deus para você. Deixa eu entrar e trazer bênçãos para a tua casa, para o teu lar, para o teu trabalho, para a tua saúde, para a saúde dos teus pais, da tua família. Deixa eu entrar e acumular de bênçãos a tua vida. Mas Ele não vai entrar pelas portas do fundo. Você tem que dizer com a tua boca, com a tua voz. Você tem que falar para Ele: eu escolho Deus hoje. Eu escolho fazer a vontade de Deus. Eu escolho ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu escolho fazer a vontade de Deus na minha vida, porque eu não quero mais a maldição. Eu quero as bênçãos de Deus sobre mim. Amém? Amém. Vamos ficar de pé para nós orarmos.